Prontinho, prontinho, voltamos. Eu não disse que seria daqui a pouquinho, pois sim, já voltamos e vamos aqui retomar o nosso fôlego. Vamos retomar aí nosso fôlego mental. Vamos dar uma respirada fundo. Soltando o ar pela boca, faz aí de novo. E aí, senti um quentinho no coração? Senti uma coisinha boa renovando aqui pra gente? Pois é, um bom respirar, ter uma boa respiração traz milhares de benefícios aqui para o nosso corpo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Artigo 128, que estudamos até o parágrafo 2º na última aula. Vamos falar agora do parágrafo 3º. O parágrafo 3º, gente, ele vai revelar para nós quem é o chefão lá dos Ministérios Públicos, do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público do Distrito Federal. Ele vai revelar para a gente que quem é o chefão desses ministérios públicos é o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça. Aqui não tem sabatina. Essa pessoa escolhida para exercer o cargo de PGJ, ele não vai ser, ele ou ela, não será submetida a uma sabatina, mas vai haver uma lista tríplice. E essa escolha, essa nomeação do PGJ vai se dar pelo governador do estado, que lá no MPU, quem nomeou foi o chefe do Executivo Federal. Aqui no âmbito dos estados, quem vai nomear vai ser o chefe do Executivo Estadual. Porém, tem uma letrinha miúda aqui, tem um asterisco aqui. O PGJ do Distrito Federal, quem nomeia é o presidente da República. Lembra que lá em cima, Desculpa, isso pode acontecer de vez em quando. Então, como estávamos falando, lembra que lá em cima nós lemos que lá no inciso 1 aqui do 128 fala qual é a divisão do MPU e a última linha nos informa que o Ministério Público do Distrito Federal é uma das divisões do MPU. Então, quem vai nomear o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios será o presidente da República. Já nos demais estados da federação, quem vai fazer essa nomeação é o governador do estado. Tranquilo? Então, vamos ler aqui o parágrafo para massificar, para fixar esse nosso entendimento, esse conhecimento que estamos adquirindo agora e absorver um pouquinho mais da letra da lei, para a gente não cair em pegadinhas, aquelas pegadinhas que eles suprimem palavras, colocam prefixos, colocam sufixos nas palavras para fazer a gente escorregar nessa baba de quiabo, mas aqui a gente não vai escorregar porque aluno da Prodabanca é diferenciado. Vamos lá para a leitura? Então, fala assim o parágrafo 3º. Os ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da respectiva lei para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Olha aqui, não falei que a gente ia complementar o conhecimento que a gente estava adquirindo agora? Pois sim, a gente já entendeu que o PGJ, no caso, ele não passa por sabatina, né? Mas vai haver uma lista tríplice, ele vai ser nomeado pelo chefe do Executivo, né? Pelo chefe do Executivo Estadual, e se for do Distrito Federal, vai ser nomeado pelo presidente da República, e ele vai ter um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Lá em cima, quando a gente viu sobre o PGR, a gente viu que o PGR ele pode ser reconduzido quantas vezes for se entendendo que ele está a contento para o cargo e que ele atende os anseios do cargo. Para cada recondução, haverá uma nova sabatina, lá mediante o Senado Federal. Já aqui, no âmbito dos estados, esse PGJ, ele vai ter um mandato
de 2 anos e permitida somente uma recondução. Ele só pode ser reconduzido ao cargo ao final desses primeiros 2 anos, uma única vez. Ficou entendido? Ficou bonitinho? Aí, anotou bonitinho? Lembra que você pode voltar ao vídeo quantas vezes você quiser. Lembra que você pode acelerar o vídeo. Lembra também que você pode colocar numa velocidade menor. Eu acredito que eu não falo rápido, mas até a forma que eu falo, se você achar que está rápido, você pode diminuir a velocidade, pode aumentar. Claro, que você entenda que eu falando mais rápido, você entende mais rápido. Então aí o YouTube te dá essa prerrogativa de você fazer isso, acelerar o vídeo, tranquilo? Para você anotar calmamente, fazer uma pausa para fazer suas anotações com calma. Tranquilo então? Então vamos passar para o artigo 4º. O artigo 4º não, desculpa, o parágrafo 4º. Nossa, são tantos artigos, tantos parágrafos que a gente vai lidando todos os dias, que tem horas que o Teco dá um cruzamento aqui nos polos. Então, olha só, a gente falou como é que esse PGJ são escolhidos, são nomeados, e é claro, como não poderia deixar de ser, o parágrafo 4º vai falar como esse Procurador-Geral de Justiça é destituído. Então, vamos ler aqui o texto. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do poder legislativo na forma da lei complementar respectiva. Olha que interessante. O poder legislativo, na hora de nomear, de escolher, o poder legislativo ele não se mete, ele não tem um papel. Já na destituição, ele tem. E aí? O parágrafo 4º diz, maioria absoluta do poder legislativo. Como lá em cima, no âmbito do MPU, o PGR precisa, né? A destituição do PGR por iniciativa do presidente precisa ser precedida de autorização por maioria absoluta do Senado Federal para que o PGR perca o cargo, aqui precisa que o Poder Legislativo do Estado, a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta dos seus membros, autorize a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Interessante isso aqui, né? Meus queridinhos? Então, vamos passar agora para o parágrafo 5º. Acredito que tenha ficado bem claro o que falamos sobre o parágrafo 4º. Lembrando que você tem aí a prerrogativa, você tem aí essa ferramenta de voltar o vídeo, diminuir a velocidade do som da minha voz ou aumentar a velocidade do som da minha voz para ficar melhor essa compreensão. Tudo bem? Então, vamos agora para o parágrafo 5º. Diz assim o parágrafo 5º. Leis complementares da União, dos Estados e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente a seus membros. Aí vem um estudo mais apurado acerca das garantias e das vedações às quais um membro do Ministério Público está submetido. Quais são as garantias? Vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, inamovibilidade, salvo por motivos de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Amadinhos, eu tenho aqui digamos, um brocado próprio, que eu costumo falar que tem determinadas normas, tem determinados procedimentos e regulamentos no arcabouço jurídico brasileiro, que é aquela norma que faz a gente gaguejar, que nos dá gagueira. E essa daqui é uma delas. É aquela norma que, quando ela aparece em prova, você começa a fazer aquela leitura baixinha, né? Inamovibilidade salvo por motivo de interesse mediante decisão colegiado competente
você já começa a ler um pouco mais gaguejando, porque você começa a ver que ele já está trazendo informações demais. Mas vamos recortar isso aqui, vamos fazer esse recorte. A inamovibilidade, em regra, um membro do Ministério Público goza da prerrogativa da inamovibilidade, mas tem uma ressalva. Qual é essa ressalva? Interesse público. Ele pode ser movido de onde está por interesse público, mas até se o interesse público estiver aí envolvido, essa, digamos, essa movimentação do membro do Ministério Público, ela tem que ser uma decisão do órgão colegiado competente. E qual é o quórum? Voto da maioria absoluta dos seus membros, e ainda isso tem um adicional, que é assegurado a esse membro do MP ampla defesa. Então, recapitulando, um membro do Ministério Público, em regra, goza da inamovibilidade. Ressalva, a exceção, interesse público. Mediante interesse público, pode haver movimentação desse membro do MP. Porém, ainda que o interesse público esteja envolvido, é necessário que essa decisão seja tomada pelo órgão colegiado competente através de voto da maioria absoluta de seus membros, e ainda que seja oportunizado a esse membro do MP ampla defesa. Ficou claro? Eu espero que sim. Já estamos aí com 12 minutos de aula, já extrapolamos aqui o nosso tempinho padrão. Então, vamos voltar na próxima aula com a continuidade aqui das garantias, que são prerrogativas que foram concedidas pela Constituição Federal para os membros do Ministério Público. Tudo bem? E o joinha da Pro, já deu? Por favor, deixa aí seu dedinho para cima pra gente, para dar uma moral aqui pro canal. Tudo bem? Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, ok? Beijinho da Pro e até a próxima.